Saudações em Cristo Jesus, abraços calorosos e fraternos a todos os irmãos, a todos os nossos queridos amigos, aqueles que nos acompanham pelo Grupo Teólogos da Verdade, por todas as nossas redes sociais. Que o Senhor os abençoe. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e hoje, juntamente com os irmãos, partindo para uma análise profunda de João, capítulo 1, versículo 11, que afirma que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Daí surgem diversas questões. Teria sido o plano original de Deus apenas para salvar os judeus e não a humanidade inteira? O que a Bíblia quer dizer com essa expressão eram os seus? E se os judeus tivessem recebido o evangelho, será que ele teria chegado aos gentios? São questões e desdobramentos importantes que nós, nesse momento, nos propomos humildemente, juntamente com os irmãos, tecermos uma análise. Meus amados, primeiramente, mais uma vez, graças e paz a todos. Numa perspectiva superficial, eu diria que nós somos, de fato, inclinados a crer que Deus tenha projetado sua salvação apenas para os judeus. Isso por várias razões, e eu vou aqui citar apenas algumas. Pode-se perceber que o único que fala que Deus, ou Jesus Cristo, é também Deus dos gentios é Paulo. Só Paulo teve essa postura nas suas epístolas e cartas. O próprio Jesus, quando mandou os 12 discípulos, e é bom ressaltar que Paulo não estava incluído entre eles, ele mostrou claramente que ele não veio pelos gentios ou para salvar a humanidade, mas ele veio pelos judeus e para salvar o povo judeu. Mateus capítulo 10, verso 5 diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis em cidade dos samaritanos. Quando Maria levou Jesus até Simeão, ele também foi muito claro quanto à missão de Jesus. Lá em Lucas 2,34 está escrito: E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. Lucas, capítulo 1, verso 80, diz que o menino crescia, se robustecia no espírito e que ele esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Então, os gentios ou o resto da humanidade nunca estiveram aparentemente nos planos de Deus ou de Jesus. Num primeiro olhar, nós somos inclinados a crer que quem será julgado e foi salvo dos seus pecados teria sido o povo judeu, como a gente consegue, assim, à primeira vista, perceber no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Eu cito 1 Pedro 5,3, que fala: Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, olha só, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Aqui Pedro faz uma relação da prática pecaminosa reprovada por Deus ao comportamento dos gentios. Assim subentendemos um olhar salvífico exclusivo sobre a nação judaica. Importante, irmãos, também ressaltarmos que o povo judeu, ou hebreu, sabia com certeza quem era Jesus, qual era o povo escolhido, qual era o povo que seria salvo. Não há dúvida com relação a isso. Quando nós lemos João 12:13, vemos escrito que eles tomaram ramos de palmeiras, saíram ao encontro do Senhor e clamavam: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem em nome do Senhor. Mas o problema, ele se torna maior para alguns quando nós estamos diante de palavras que parecem apontar uma contradição nas declarações de Jesus. Que problema é esse? Vejam só, irmãos. Jesus disse a seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações. Isso está lá em Mateus 28:19. Porque ele tinha outras ovelhas, não deste aprisco, como está em João 10:16. Até mesmo os profetas do Antigo Testamento declararam que Jesus seria a luz para os gentios. Basta lermos Isaías 49:6. Contudo, o próprio Jesus instruiu seus discípulos: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, como está lá em Mateus 10:5. Mais tarde ele afirmou: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, Mateus 15:24. Então,
Como responder, irmãos, a essas questões e como lidar com a ideia de que Deus não tenha originalmente desejado salvar a todos, mas sim apenas aos judeus? Bom, eu proponho a seguinte solução. Tais ordens de Jesus, aparentemente contraditórias, na verdade se referem a dois períodos diferentes. É verdade que a missão original de Jesus foi para os judeus, mas as Escrituras testificam que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. É o que está em João 1,11, o texto base da nossa pergunta de hoje. A posição oficial dos judeus foi a de rejeitá-lo como seu Messias e o crucificaram. Mateus 27, Marcos 14, Lucas 22 e João 18 são capítulos dos evangelhos que mostram isso com clareza. Foi depois da crucificação e ressurreição de Jesus, portanto, que a missão dos discípulos passou a ser ir às nações, cumprindo-se assim as profecias quanto aos gentios. Dessa forma, o apóstolo Paulo pôde dizer aos cristãos de Roma que o evangelho era primeiro do judeu e também do gentio, como está lá em Romanos 1,16. Por causa da sua rejeição a Jesus, a nação de Israel foi cortada, como ele fala em Romanos 11,19. Mas, quando futuramente se completar a plenitude dos gentios, aí capítulo 11, verso 25, então Israel será enxertada de novo. Capítulo 11, versos 23 e 26. É certo que, mesmo tendo sido a missão de Jesus oficialmente para os judeus, ele não negligenciou os gentios. Ele curou a filha da mulher Ciro-Fenícia, como está lá em Marcos 7, de 24 a 30. Ele saiu para ministrar a mulher samaritana, como está em João 4. Ele disse a seus discípulos de antemão que a sua obra, a ser feita inclusive por intermédio deles, iria alcançar os gentios, como está lá em João 10, 16. E a sua grande comissão foi para que fizessem discípulos de todas as nações, como está em Mateus 28, de 18 a 20. Mas tanto por uma questão de prioridade como de tempo, a mensagem de Cristo veio primeiro para o judeu e depois para o gentio. Mas e se o povo judeu tivesse crido e não tivesse rejeitado ao mestre? Isso implicaria que nós, os gentios, ficaríamos de fora? Essa é uma das perguntas do tema de hoje. Bom, amados, quanto a essa questão, eu posso afirmar que para Deus não existe essa coisa de si, porque toda a sua vontade soberana impreterivelmente se realizará. É como disse Jó, né? Ao Senhor. Eu bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2 fala isso. E também o próprio apóstolo Paulo afirmou: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Maravilhoso texto de Romanos capítulo 8, versos de 28 a 30. Apenas para nós, irmãos, em nosso entendimento humano ilimitado, é que existem condicionais, probabilidades e possibilidades. Contudo, ao contemplarmos a soberania de Deus, nós vemos que tudo, exatamente tudo, ocorre sob o seu divino controle e querer, mesmo que não haja o menor prejuízo ao livre-arbítrio humano. Pois o que é impossível para o homem é possível para Deus. A sua soberania não elimina a liberdade de escolha do homem, nem a liberdade de escolha do homem significa qualquer ameaça à soberania de Deus. Não era vontade de Jesus reinar em Israel na sua primeira vinda, como nós vemos em João 6,15, que diz: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Então, Jesus veio para reinar e está reinando espiritualmente no coração daqueles que nele creem, como ele explica na sua conversa com Pilatos, lá em João 18. Se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe comigo agora. João, no capítulo 18, se não me engano, verso 33, isso mesmo, João 18, 33. Olha só o que está escrito. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: és tu o rei dos judeus? E respondeu Jesus: vem de ti esta pergunta, ou tu disseram outros a meu respeito? E replicou Pilatos: porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Que fizeste? E respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros
se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Infelizmente, amados, muitos ainda pensam que Jesus não foi totalmente bem-sucedido na sua primeira vinda, porque os judeus não o receberam e não entenderam que essa rejeição não somente foi prevista como ordenada para que pela cruz os crentes gentios fossem salvos. Jesus não veio nos dar a possibilidade de sermos salvos, ele veio para salvar de fato aqueles que nele creem, os quais o Pai preparou e lhe concedeu, como está escrito lá em João 17, os versos 9, verso 12, versos de 20 até o 21, onde está escrito assim: É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo, creia que tu me enviaste. É bom que se diga, meus amados, que esta referência que eu acabo de ler não é nenhum decreto predestinativo, como lamentavelmente alguns creem, mas sim uma garantia de segurança para todos aqueles que decidem aceitar o convite salvador do Mestre. Enquanto nós estivermos firmes na videira, de modo algum nós seremos lançados fora, porque ainda que o homem seja infiel, Deus é fiel e jamais nos abandona. Portanto, meus amados irmãos, não havia a menor possibilidade de Jesus ser aceito pela maioria dos judeus e reinar fisicamente em Jerusalém em sua primeira vinda. Porque se isso acontecesse, não haveria cruz e nem salvação da humanidade. Lembremos das palavras do Senhor, lá em João 12, 27. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito eu vim para esta hora. Isso mesmo, na sua presciência, não na sua predestinação, mas na sua presciência, Jesus sabia que seria rejeitado pela maioria dos judeus e cumpriu o propósito da cruz universalizada, irmãos. Ou seja, nem todos serão salvos, mas serão salvos todos aqueles que livremente nele decidirem crer. A cruz foi a porta de entrada para a salvação do mundo inteiro, e ali Deus passa a lidar com os gentios. Mas o seu trabalho com os judeus, de modo algum, foi abandonado. O apóstolo Pedro nos esclarece a esse respeito quando ele diz aos judeus presentes em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, verso de 22 a 23. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, com prodígios e com sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. O plano de Deus, irmãos, para a salvação de toda a humanidade se cumpre em duas etapas, ou eras, ou dispensações, como queiram. Vivemos a era da igreja, e por isso veio o endurecimento sobre Israel. Mas Jesus está às portas para arrebatar a sua igreja, Maranata. E então o Senhor irá tratar com a nação santa. Deste modo, se cumprirá literalmente a profecia que o Senhor nosso Deus pronunciou a Abraão, quando lhe disse que nele, ou seja, no seu descendente Messias, seriam benditas não apenas as famílias judaicas, mas todas as famílias da terra. Pois a vontade de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, como nos diz 1 Timóteo 2,4. Assim, quando nós entendemos o fato de que numa era Deus trata com os gentios e noutra era ele trata com os judeus, nós passamos a compreender por que os judeus não creram em Jesus naquele dado momento. Que Deus nos abençoe e que a sua soberana vontade sempre prevaleça em nossas vidas e no universo inteiro. Forte abraço.